E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um videozinho rapidinho para corrigir essa fração da semana 5? Vamos lá, né? Olha lá. Essa primeira aqui é a representação de um inteiro e ele foi dividido ao meio, tá vendo? Ficou a metade azul e a metade branca. Então, como é que a gente representa ela? A gente usou que é a parte azul, tá? Pintada. De duas partes no total, tá? Lembrando que em cima é o numerador, embaixo é o denominador, tá? Então, essa minha fração, eu estou considerando uma parte, então ela é 1/2. Dividiu em 2, chama meio, ficou metade para um lado, metade para outro. O nome dessa fração é 1/2, tá? Agora vamos para essa daqui. Essa daqui, olha só, eu tenho 3, 4, 5, 6 ao todo. Esse meu inteiro foi dividido em 6 partes, ó, tá? E eu utilizei 5, que são as pintadas de cinza, tá? Então, essa fração é 5/6. Terceira fração, eu tenho um inteiro que foi dividido em 3 partes. A minha parte considerada é a vermelha, então eu tenho uma considerada de um total de 3. Eu tenho 1/3. Essa fração aqui, eu tenho 3 pintadas de azul, mais 2 de branco, dá um total de 5 partes. Eu considerei 3, então são 3/5. Essa fração aqui, ela tá dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, tá? Vamos ver o que é o denominador 8 aqui. E eu considerei quantas? Eu considerei 1, 2, 3, 4, 5. Eu considerei 5 partes. Então, são 5 de um total de 8. A gente lê essa aqui, ó, 5/8, tá? Agora, vamos para esse lado aqui. Eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes. Eu considerei uma rosa. Então, eu tenho uma parte de 4. Eu tenho 1/4, tá? Essa daqui, eu tenho uma fração, um inteiro que foi dividido em muitos pedaços, ó. Vamos contar? Olha lá, vamos começar pelas amarelinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um inteiro que foi dividido em 10 partes, ó, eu tenho duas aqui com 10. Só que eu considerei 3, eu pintei 3, tá? Então, são 3/10, tá? Essa verdinha aqui, eu tenho 4 pintadas de verde, mais 3 sem pintar. Eu tenho 7, tá? Olha lá. Então, essa fração aqui, eu considerei 4, então são 4/7. Essa aqui tá bem dividida, ó. Vamos contar? Contar a parte branca primeiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho um total de 12 partes e eu considerei 4, tá vendo? Olha lá. Eu considerei 4 pintadas. Olha lá. Eu tenho ela aqui? Eu não tenho, olha lá. São 4 pintadas, ó, tenho 2 aqui com 4, mas vamos ver quanto que é o todo? Essas 4 mais a parte branca, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Era para ser 4/12. Eu tenho esse resultado aqui? Não. Então, essa fração, ela não tem um resultado escrito aqui, mas a gente lê ela como 4/12, tá? Última fração agora. Parte roxa pintadinha, eu tenho 4, com mais 2 sem pintar, 6. Olha lá, denominador 6, sempre meu total aí embaixo. Só que eu considerei 4 pintadas, ó. Então, o resultado é essa daqui, 4/6. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço, espero que vocês já estejam afiadinhos em fração.